E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, que gentilmente atende o nosso programa. Desde já os nossos agradecimentos a ela, a sua assessoria de imprensa também, muito amável conosco. Estamos em contato com ela, que é cientista, professora, palestrante da DMT Palestras, teve os projetos Mais Que Rampa e Acessibilibar. Conosco, professora Aline Castro. Professora, uma boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estão me ouvindo, e desde já eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professora, em recebê-la. Primeiro explica pra gente, a senhora nasceu com a sua deficiência, né, deficiência física no caso, ou a senhora adquiriu com o decorrer do tempo? Bom, eu nasci, eu tenho uma condição genética rara chamada atrofia muscular espinhal tipo 2. Na época, o diagnóstico era muito difícil, porém eu tenho um irmão mais velho que também tem atrofia, para os mais íntimos é AMI, a sigla da doença é AMI. Então, a minha mãe teve muita dificuldade em ter o diagnóstico do meu irmão, porque ele nasceu aparentemente sem nenhuma deficiência, ele começou a engatinhar, a trocar os primeiros passos, porém ele foi regredindo. Então, minha mãe levava ele em vários médicos, e os médicos falavam que era ansiedade de mãe de primeira viagem, que era manha da criança. E quando meu irmão tinha 2 anos de idade, ele recebeu o diagnóstico, e o médico falou com minha mãe que ele não passaria dos 3 anos. Meus pais ficaram doidos, né? Porque a família nunca teve uma pessoa com a AMI. Na época, nem a medicina sabia o que poderia ser feito. E meu irmão tinha 1 ano de idade somente pela frente. Então, minha mãe procurou, enfim, tratamentos médicos, espirituais, de tudo quanto é jeito. E passou um tempinho, ela engravidou de mim. Na época que não fazia o exame genético, como meu irmão já tinha o diagnóstico, o pessoal da USP colheu o material genético da minha mãe, ainda no útero, né? Eu ainda no útero dela, e mandou para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E quando ela estava no 2º mês de gravidez, ela recebeu resultado negativo. Então, eu não teria AMI. E na época se falava que essa condição dava mais em homens. Porém, hoje a gente sabe que não é verdade. Quando minha mãe estava entrando no 9º mês, o médico ligou para ela falando que havia tido uma troca de exames e que eu teria, sim, a mesma condição genética do meu irmão. Nossa, uma troca de exames? Exatamente, parece coisa de novela, né? Essa questão que você abordou, né, a medicina falava antigamente, a pessoa vai viver até tal idade, é uma situação muito delicada, né, para a família. Muitas vezes a pessoa até passava dessa faixa etária, mas é uma situação bem complicada de um médico até falar e a pessoa ouvir isso, assim, bem complexo. Com certeza. Hoje, né, o que eu vejo é que a medicina, ela veio de uma linha não humanizada. Então, os diagnósticos eram passados como uma sentença, né? Então, seu filho vai viver até os 3 anos de idade. A sua filha vai seguir o mesmo curso. Quando, na verdade, nós não tínhamos informações sobre. As informações da época ainda eram muito escassas. Então, assim, é muito complicado você, enquanto médico, ter esse poder na sua mão, mas não ter responsabilidade de passar a informação de uma forma a acolher aquela família. E aí, depois que a senhora nasceu, né, obviamente com essa mesma doença, essa doença rara, como é que foi? Já tinha algum tipo de tratamento nesse meio tempo? Ou vocês tiveram que lidar de uma forma e aprendendo com o tempo? Como é que foi o seu desenvolvimento? Eu tenho muita lembrança de quando a minha mãe nos levava no médico, médicos especialistas, neurologistas, eles perguntavam para minha mãe se ela tinha novidade. Então, na época não tinha tratamento, não tinha um protocolo clínico a se seguir. Então, desde novinha, eu faço fisioterapia, desde bebê mesmo, e era a única
o único tratamento, assim, que eu seguia era a fisioterapia. Então, eu fui me desenvolvendo. Eu, ao contrário do meu irmão, não cheguei a trocar os primeiros passos. Eu somente fiquei sentada sozinha mesmo. E um dos marcos da atrofia muscular espinhal é isso da criança mais molinha, sabe? Então, de não ter muito controle de tronco, de pescoço. Então, assim, eu fui me desenvolvendo. Eu tinha aquelas motoquinhas de criança, então eu pedalava. Depois que eu fui crescendo, eu fui utilizando carrinho de bebê. Utilizei carrinho de bebê até meus pais poderem comprar uma cadeira de rodas. E a minha primeira foi manual. Então, assim, eu nunca tive uma vida que eu estivesse sem a cadeira de rodas mesmo. E o protocolo clínico era bem escasso. Atualmente, a AME tem tratamento. Inclusive, tem 3 tipos de medicamentos agora. E surgiu, assim, recentemente. Bem recentemente mesmo. E quando eu era criança, os médicos falavam para minha mãe: nossa, mãe, pode esquecer, porque tratamento só daqui 30 anos. E hoje eu tenho 30 anos e esses medicamentos estão aí disponíveis para as pessoas com AME. Mas aí, esse tratamento que está sendo disponibilizado agora, no seu caso, ainda adianta de alguma maneira? Então, nós temos 3 terapias farmacológicas diferentes. A mais eficaz são para bebês. Porque a AME funciona o seguinte: o nosso corpo tem células que chamam neurônios motores. Eles são responsáveis por todos os nossos movimentos musculares, desde os mais básicos, como respiração, deglutição, até o andar. O corpo de uma pessoa com AME não produz corretamente a proteína que alimenta esses neurônios. Então, com o passar do tempo, e aí varia de acordo com o tipo da AME, esses neurônios vão morrendo gradativamente em maior ou menor grau. Então, a terapia mais eficaz que a gente tem hoje é para bebês, justamente porque a morte neuronal ainda não é grande. Então, tem como função preservar o máximo de funções que esse indivíduo ainda tem. E é muito legal ver hoje as crianças que têm acesso ao medicamento, que têm esse acesso precoce, elas andam, sabe? Então, assim, é muito legal, é muito gratificante. Eu acho lindo quando eu recebo um vídeo de uma mãe me contando: olha, meu filho conseguiu o medicamento, hoje ele está completando 1 ano, 2 anos e está trocando os passos, sabe? Está fazendo fisioterapia para reabilitar, né? Para treinar mesmo a questão do andar. Então, a qualidade de vida que essas crianças têm hoje é muito diferente da minha época. Professora, a senhora comentou que desde sempre, né, você faz uso da cadeira de roda. E na época da escola, principalmente nos primeiros anos da escola, como que foi essa adaptação? Bom, a minha mãe, mais uma vez, ela passou muita dificuldade com meu irmão para achar a escola, porque na época, negar matrícula estava tudo bem, né? E o meu irmão, ele é mais velho do que eu, 4 anos. Então, a busca, né? Onde meu irmão estudava, eu estudava também. Até que nós saímos do jardim de infância e precisaríamos de uma escola. E a minha mãe foi em várias escolas com a gente e o pessoal falava: olha, que não é acessível, eu não posso receber os seus filhos. Até que depois de muita matrícula negada, a minha mãe foi em um colégio que o diretor nos recebeu de braços abertos. Ele se prontificou em adaptar toda a escola, porque a escola também era cheia de escadas. Mas ele teve essa atitude. Ele garantiu que a partir do momento que a gente entrasse naquela escola, nós teríamos capacidade de usufruir igual a todos os alunos. E assim foi feito.
ele reformou a escola toda imediatamente. E então eu digo que eu tive muita sorte nessa trajetória, porque eu sei que até nos dias de hoje ainda é muito difícil das famílias terem esse acolhimento em ambientes escolares. A gente ainda tem uma realidade de negação de matrícula, embora seja crime atualmente, mas eu tive essa sorte. Então, a atitude desse diretor refletiu na atitude de todos os profissionais daquela escola. Então, ali eu falo que eu fui muito feliz, porque eu não só adquiri conhecimento, mas foi importante também para a minha construção enquanto ser humano, enquanto entendimento de quem eu sou, de quem eu era ali naquele momento, porque os professores me incluíam em todas as atividades, desde escrever, fazer forca no quadro, participar de ditado, até as danças festivas, a atividades de educação física. Eu era ajudante de turma. Então, os professores foram me mostrando que, embora eu utilizasse uma cadeira de rodas, eu poderia participar de qualquer atividade. E eu teria ali o meu jeito de participar de todas elas. Então, isso foi muito importante, assim, para o meu entendimento mesmo de que a diferença não me faz incapaz, sabe? E esses professores foram fundamentais na minha vida. Que legal, parabéns para esse diretor e parabéns para esse colégio. Você lembra o nome desse colégio? Sim, é o Santa Maria Pampulha. Atualmente ele chama Santa Maria Pampulha, mas na minha época ele chamava Arquidiocesano. Bacana, muito legal. Depois desse colégio, aí você foi para outros colégios? Eu me formei na rede do Santa Maria e depois eu fui para a universidade. Eu me formei em Ciências Biológicas pela PUC Minas e depois eu fiz mestrado e estou terminando meu doutorado em farmacologia na UFMG. E essa transição foi bem impactante, assim. Você sai de um colégio e ir para uma universidade, que é um mundo, né? É uma coisa, assim, gigante, que a relação entre diretor e aluno, professor e aluno é muito mais distante. E eu falo que eu venho de uma época antes da Lei Brasileira de Inclusão, porque eu entrei na universidade em 2012. A lei surgiu em 2015. Então, as questões de acessibilidade eram muito difíceis, né? Tanto na PUC quanto na UFMG eu passei e ainda passo algumas dificuldades de acessibilidade. Na minha época de graduação, eu, por exemplo, para ir para as aulas de laboratório, eu tinha que fazer um trajeto que eu demorava cerca de 25 minutos para chegar no laboratório. E o caminho que os meus colegas poderiam percorrer, que gastava 2, 3 minutinhos, era um caminho só via escada. Então, assim, eu já cansei de perder a aula, de chegar atrasada, de ter que remarcar a prova por conta disso, desse atraso mesmo, por conta da locomoção. E eu falo que não é uma questão particular de uma ou outra universidade, é uma questão estrutural, né? Que essa preparação, essa necessidade de receber todos os alunos foi surgindo, foi sendo percebida bem gradativamente. Eu também tive várias dificuldades também. Eu sou dessa época, eu me saí da universidade em 2011, né, da minha graduação como jornalista, e realmente a faculdade que eu estudei, a Universidade Metodista de São Paulo, aqui em São Bernardo, também tinha algumas dificuldades, algumas coisas que os professores queriam que eu fizesse, assim, que você fala, não rola, não dá, não tem jeito. Ainda comecei em 2008, né, realmente, até você colocar os professores entender sua dificuldade demorava um pouco. Exatamente, é uma mudança de chave, né, que tem que acontecer, mas que a gente sabe que não acontece de repente, é só na vivência mesmo, e é isso, assim, a gente sempre dando um jeito, né. Hoje a senhora é professora também. Como que a senhora está colocando essas questões de inclusão na universidade hoje como professora? Bom, eu dei aulas na especialidade
especialização em farmacologia durante 2 anos e essas aulas eram à distância. Então, com a pandemia, as coisas facilitaram demais, porque a gente criou uma percepção de que algumas coisas funcionariam bem online, né? Igualmente, o funcionamento do presencial. Então, para mim, essas aulas à distância sempre funcionaram muito melhor, mas o meu deslocamento atualmente na UFMG ainda é bem difícil, assim, porque as ruas são calçadas, os locais, né, as calçadas para pedestre também são de pedras e pedras irregulares. Então, assim, eu falo que a parte mais cansativa do meu trabalho não é dar aula, não é ir ao laboratório, não é dar uma palestra, mas é o meu deslocamento dentro do ambiente. E a gente vem trabalhando essas questões, eu vejo que cada vez mais que o tempo passa, a gente tem uma percepção sobre essa questão mais ampla. As pessoas realmente estão mais dispostas a debater o assunto, a ouvir as pessoas que passam, né, por todas essas dificuldades. Então, assim, embora a gente ainda tenha um caminho muito grande para seguir na perspectiva de melhora, de acessibilidade e inclusão, a gente tem caminhado. Mesmo na universidade, a senhora percebe algum tipo de capacitismo dos alunos em relação à senhora? Sempre tem, mas eu acho que eu percebia isso mais no momento que eu iniciei mesmo a essa questão da docência. Eu estou dentro de uma sala de aula e dentro de um laboratório desde o 2º semestre da minha graduação. O meu primeiro estágio foi em um laboratório de pesquisa e lá dentro eu também dava monitoria e aula para os alunos. Então era muito engraçado, porque eu tenho uma deficiência, eu sou uma mulher, eu tenho muito cara de novinha, então às vezes os alunos ficavam tipo, é sério, você que é professora? Mas a gente percebe, né, esse olhar assim, diferenciado, esse olhar capacitista, esse olhar do tipo, poxa, será mesmo que ela é capaz? Né? As pessoas julgam, sim, as pessoas com deficiência e a gente ainda tem isso muito enraizado, né? Essa questão da incapacidade atrelada à pessoa com deficiência. Mas, atualmente, assim, eu sempre busco em qualquer disciplina, qualquer palestra que eu vou dar, eu sempre falo sobre isso. Então, eu faço questão de me apresentar e quando é à distância também, né, de falar que eu sou uma pessoa com deficiência, porque a gente tem alguns mecanismos de ir quebrando essa visão capacitista. E eu acho que eu faço isso por todo lugar que eu passo, mesmo que sutilmente, mas pelo menos aqueles alunos estão tendo este contato, né? Então, assim, é muito importante eles terem uma professora com deficiência e verem que nada muda em relação à capacidade, à excelência de um profissional. Professor e cientista, aliás. Sim. E como que surgiram os projetos Mais Que Rampa e Acessibility Bar? Então, como eu disse, eu estou terminando meu doutorado na UFMG e eu sempre tive essa questão de lutar pelos meus direitos desde muito nova. Quando eu estava na universidade, na graduação ainda, um dos acontecimentos assim, muito marcantes da minha vida foi que no meu 2º ano de graduação eu fui selecionada pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que foi o maior programa de intercâmbio do nosso país, do governo federal, e na época eu tinha sido aprovada para uma universidade americana. E eu recebi a carta de aceite e eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou? Eu não tenho condições de ir sozinha, eu preciso de um acompanhante. Porque devido à AME, eu não tenho força muscular. Então eu preciso de ajuda para sentar, para deitar, para trocar de roupa, tomar banho, comer, enfim, essas funções físicas básicas. Na época, eu agendei uma conversa com
o presidente da CAPES, que era o órgão fomentador do nosso país. Contei para ele a minha história e perguntei como que ele poderia facilitar a ida de um acompanhante comigo. E ele me falou que era muito simples, eu não tinha condições, então eu não iria nesse intercâmbio. E na época eu falei com ele, poxa, mas eu tenho condições, porque eu estou com uma carta assinada pelo Senhor falando que eu sou uma aluna de excelência. Então, isso quer dizer que eu sou capaz. E ele falou, não, você não é, você não vai. E a partir do meu caso, eu fui a primeira pessoa com deficiência no Brasil a conseguir participar do Ciências Sem Fronteiras, levando um acompanhante, e eu fui responsável também pela mudança de edital do programa para ampliar, para realmente ser um programa para todos. Então, eu sempre estive muito nesses movimentos. Que ano que foi isso, professora? Isso foi em 2014, esse acontecimento. Isso, 10 anos. E, então, desde esse momento, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Como assim, né? A gente diz, a Constituição diz que a educação é para todos, mas não é, sabe? Se o meu caso não estourasse na mídia, eu simplesmente não iria, porque eu tinha uma semana para estar nos Estados Unidos com toda a questão burocrática resolvida. Então, desde esse momento, eu comecei a me envolver muito com questões de luta pela educação, pela inclusão, essas coisas todas. E entrei, né? Eu fui para o intercâmbio, fiquei 9 meses, voltei, me formei na graduação, fui para o mestrado e desde o mestrado eu comecei a me envolver muito em programas sobre democratização do conhecimento e essas questões, assim, de realmente romper, sabe, essa barreira e de levar o conhecimento realmente para o máximo de pessoas e pessoas diversas. E quando eu estava na metade do meu doutorado, eu decidi fazer uma especialização em políticas públicas, porque eu tinha muita bagagem de vivência pessoal, mas eu queria ter uma bagagem teórica também, porque eu acredito muito que, né, com a implementação de políticas públicas, a gente consegue trazer uma transformação para a sociedade. Daí me especializei. E foi depois dessa especialização que surgiu o projeto. Primeiro foi Mais Que Rampa. Então, eu sentia muita necessidade de levar essa discussão sobre diversidade, acessibilidade, inclusão para as instituições de ensino. Porque eu acredito que são nas escolas, né, principalmente, que nós estamos formando consciências. Então, se a gente não leva esse discurso para essas crianças, para esses adolescentes, nós vamos ter adultos que ainda não são conscientes do assunto. Então, Mais Que Rampa surgiu com esse intuito, e aí o projeto cresceu de uma forma que eu não imaginava. Empresas começaram a me chamar para dar palestra de educação inclusiva. Daí hoje eu dou muitas palestras para empresas sobre letramento PCD, sobre liderança inclusiva, sobre essa questão mesmo da educação corporativa inclusiva, sem largar as instituições de ensino, obviamente, que eu amo. E mais recentemente surgiu o Accessibilibar. Por que este nome? Eu estou na cidade de Belo Horizonte e BH tem oficialmente o título de cidade com maior número de bares e restaurantes do Brasil. E eu sempre fui uma pessoa muito sociável, muito comunicativa, que sempre gostou de dar um rolê pela cidade. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade de frequentar os lugares justamente por falta de acesso. E quando eu fui buscar na prefeitura se a gente tinha um dado sobre acessibilidade nos espaços de lazer aqui da nossa cidade, essa pesquisa nunca existiu. E eu trouxe o questionamento, poxa, mas se nós não temos uma questão quantificada em dados, a gente não consegue propor melhorias.
Porque a gente não sabe o que tem, o que não tem, onde pode ou não precisa de propostas de melhorias. E veio o Accessibility Bar no intuito de conscientizar esses espaços de lazer de Belo Horizonte nessa questão de acesso para todos. Porque todo mundo sabe que atualmente a acessibilidade é lei. Porém, se a gente vem pela pegada de fiscalização, a gente distancia as pessoas do assunto. E se a gente vem da pegada da conscientização, eu creio, né, e eu tenho visto que funciona muito. Então, hoje, o que o Accessibility Bar faz? Ele certifica os estabelecimentos que são acessíveis. Então, eu olho questões de acesso de entrada, se tem banheiro acessível, se tem os cardápios físico e digital, né, que possam ser lidos pelo celular, que isso facilita também as pessoas com deficiência visual. Vejo a questão do mobiliário da altura padrão. Então, eu vejo uma série de questões e daí os locais que são acessíveis recebem um certificado. E por que esse trabalho tem sido tão legal? Porque o estabelecimento que recebe o certificado, ele se sente contemplado e a gente divulga esse estabelecimento. E os estabelecimentos em volta, ao redor desse que recebeu o certificado, tem me procurado falando, olha, eu também quero ter este diferencial no meu estabelecimento. Você pode vir aqui e me falar o que eu preciso melhorar para eu receber o seu certificado? Então, eu venho promovendo também essa educação nos bares e restaurantes. Professora, a senhora falou de ter o cardápio digital. Sem dúvida, o digital hoje é muito importante. Mas no caso da pessoa com deficiência visual, pessoa, por exemplo, que nasceu cega em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos muitos casos. E o Braille? Como que a senhora trabalha com a questão do Braille? Também é exigido ou não? O Braille hoje infelizmente, ainda é uma questão muito difícil. Eu falo que isso são essas propostas, é só uma iniciativa do Accessibility Bar, porque a partir dessa entrada a gente consegue mais para frente discutir outros quesitos, como, por exemplo, mostrar a importância de se ter cardápios em braille também, a importância de ter garçons que saibam Libras. E, olha, em BH eu já certifiquei cerca de 100 estabelecimentos. Nesses 100 estabelecimentos, somente um tinha um profissional que sabia Libras. Então, assim, a gente precisa de ampliar muito essa discussão para nós conseguirmos implementar outras medidas de acessibilidade que, infelizmente, até hoje são mais menosprezadas, porque as pessoas entendem muito a acessibilidade como rampa, né? Então fez ali uma rampinha no estabelecimento e tá tudo ok. Mas a gente tem que lembrar sempre que a deficiência é um mundo, né? Nós estamos falando de pessoas diversas dentro do campo da deficiência e que, infelizmente, muitas dessas propostas, dessas ferramentas de acessibilidade ainda não são enxergadas. Então, assim, eu sei que eu, enquanto cadeirante, tenho muita dificuldade, mas eu sei que a pessoa com uma deficiência auditiva, ela tem outras dificuldades que eu não tenho e que talvez não são tão enxergadas quanto a minha enquanto cadeirante é. Então, a acessibilidade é uma porta para a gente abrir e ampliar essa discussão. E além de notificar, né, dar o certificado para os locais aí de BH, você também já está expandindo isso para outros locais outros estados do Brasil, ou está somente em Minas Gerais por enquanto? O Accessibility Bar tem essa intenção, tem esse sonho de expansão e eu creio que vai se realizar em breve, mas atualmente esse projeto eu levo sozinha e eu ainda não tenho patrocinadores, então para ter essa ampliação eu preciso de patrocinadores
patrocinadores, né? Porque fazer aqui em BH já me gera um custo, e quando eu falo custo, eu estou falando de financeiro mesmo, muito alto, por questões de deslocamento e por questões de que transporte acessível é mais caro que um transporte convencional. Então a gente tem toda uma questão financeira a ser planejada, mas o Acessibility Bar, ele tem essa vontade, com certeza ela vai se realizar, mas para isso a gente precisa que pessoas nos deem a mão e nos apoiem também. A senhora comentou do transporte, inclusive a senhora já teve, né, alguns problemas com o transporte aéreo. Já, diversos. Nossa Senhora. O último problema que eu tive, eu estava voltando de Brasília. Eu tinha ido a Brasília por conta de uma agenda de trabalho, e uma delas era com o ministro dos Portos e Aeroportos, justamente para levar as dificuldades que as pessoas com deficiência passam perante as condutas das companhias aéreas e propor soluções mesmo para amenizar essas dificuldades. E na minha volta a Belo Horizonte, eu tinha pedido a realocação de assento, porque o porque o pessoal do check-in, primeiramente, não me colocou nas fileiras prioritárias, e além disso eu tenho uma necessidade muito específica, que por conta da minha deficiência, eu preciso de ir ao lado da janela, porque eu apoio naquela lateral. É a única forma que eu consigo ficar sentado, e mesmo assim eu apoio na lateral da janela, e a minha acompanhante vem deste outro lado, né, o lado contra a janela, me segurando também, porque eu não tenho equilíbrio de tronco e nem de pescoço, e todas as vezes eu aviso essa questão. Porém, no check-in, essa alocação de assentos deveria ser feito no momento de compra da minha passagem, mas não é isso que acontece de fato quando uma pessoa com deficiência compra uma passagem aérea. No check-in eu expliquei novamente, né, as minhas necessidades específicas, e foi me falado que eu teria que pedir essa realocação para o comissário-chefe de bordo. E isso já me aconteceu várias vezes. E todas as vezes eu tive a minha necessidade atendida, porque não é uma questão de luxo querer viajar na janela. É a única condição que eu consigo me sentar, porque eu preciso daquele apoio. E nessa determinada ocasião, eu expliquei toda essa história para o comissário-chefe de bordo, e ele me falou que não seria possível a realocação e que era para eu esperar fora do avião para os outros passageiros realizarem o embarque. E ele já começou ali infringindo uma lei, porque a pessoa com deficiência deve ser a primeira a entrar na aeronave, né, a se sentar, a guardar suas bagagens, por uma questão de segurança. Então ele mandou eu sair da aeronave esperando um cantinho. Ele embarcou todas as pessoas, e nesse meio tempo eu pedi a ele uma solução, e ele falava que não seria possível. E aquela coisa toda, todo mundo entrando na aeronave, e eles já estavam muito sem paciência. E era nítido isso, porque ele mandava outras pessoas da companhia aérea virem conversar comigo, como se eu tivesse uma escolha, sabe, de não sentar nesses assentos. Quando todo mundo embarcou, eu entrei na aeronave junto com a minha acompanhante, que era minha mãe. E minha mãe começou a filmar, porque eu sabia que não ia sair uma coisa boa de lá. E ele falou comigo, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é te colocar na primeira fileira, mas a sua acompanhante vai viajar longe de você, no assento original dela. E ele começou a infringir outra lei, porque consta na resolução da Agência Nacional de Aviação que o acompanhante deve viajar no assento ao lado da pessoa com deficiência.
E, para além disso, eu não consigo viajar sem alguém do meu lado, porque, como eu já disse, eu preciso desse auxílio para segurar o meu corpo e a minha cabeça. E eu explicava isso para ele falava que não ia ter jeito, que era só me prender num cinto, que eu conseguiria sim viajar sozinho. E eu explicando para ele que eu tenho um desvio na coluna, que eu não consigo sentar sozinho, que eu tenho fraqueza muscular. Toda essa situação constrangedora aconteceu na frente de todos os outros passageiros. E ele falava comigo a todo momento que era só me amarrar, me prender num cinto, que eu conseguiria sim fazer essa viagem longe da minha acompanhante. Até que ele me ameaçou por 3 vezes que eu teria que sair do avião porque eu estava atrapalhando o voo, eu estava atrasando o voo e que ele ia chamar os responsáveis para me retirar do avião. E foi até onde eu falei, olha, ok, se você não quer me realocar e realocar a minha acompanhante do lugar, eu vou no colo da minha mãe, porque se não for no assento da janela, eu não consigo sentar. E eu falei isso com ele porque eu sei que só é permitido viajar no colo crianças até 2 anos. Só que eu queria ver, né, a reação dele, e aí foi isso que ele disse, que ele falou, olha, mas eu não posso deixar a senhora viajar no colo, porque senão eu vou estar infringindo uma lei, e eu vou responder por processo cívico-criminal. Foi quando eu questionei para ele, poxa, mas se você infringe uma lei, se deixar eu viajar no colo da minha mãe, por que o senhor não está preocupado de infringir a lei do acompanhante viajar ao lado da pessoa com deficiência? Foi aí no momento, né, que ele falou, olha, você não vai falar mais nada, e eu pedindo para eu terminar minha fala, ele falou, não, você não vai falar mais nada. E daí, naquele momento, assim, ele pediu para os outros funcionários resolverem, porque ele ia me tirar do voo, até que 2 pessoas que estavam sentadas na fileira 3, ao lado da janela, levantou e falou, pelo amor de Deus, ela não precisa de sair do avião, vamos resolver este problema logo. E essas pessoas cederam os lugares para mim e para minha mãe viajar, uma ao lado da outra. Então foi só por isso que eu consegui realizar aquele voo, porque se dependesse do comissário-chefe de bordo, ele teria chamado os responsáveis para me retirar do avião. Mas e depois? A companhia responde processo ainda por causa disso? Por depender das pessoas, sempre tem alguém de bom coração para resolver. Mas esse comissário responde alguma coisa ou não? Eu entrei na justiça e o processo está correndo. E assim, o que me deixou muito chateada nesse voo, obviamente, né, o que aconteceu comigo, mas nesse mesmo voo tinha outras 2 pessoas com deficiência. Tinha um rapaz muito grande, ele se tornou paraplégico por um acidente, ele com certeza pesa cerca de 100 quilos, e esse rapaz teve que ser carregado até a 6ª fileira, aquela fileira apertadinha. Eles não realocaram este rapaz também, né, porque uma vez que ele tem que ser carregado, o assento da primeira fila, que é mais espaçoso, deveria ser cedido para ele, né, por uma questão lógica de locomoção. E tinha uma outra moça com uma dificuldade de locomoção muito grande que estava na fileira 10. Então, o desrespeito, ele não aconteceu só comigo. Aconteceu com essas outras 2 pessoas. E o que me deixa, assim, muito perplexa e que me dá mais vontade ainda de continuar trabalhando e falando pelas outras pessoas com deficiência é que essas 2 pessoas que estavam no voo não sabiam que tinham o direito de ocupar as poltronas da frente. E é aquilo, se a gente não sabe dos nossos direitos, os outros não vão nos falar. Então, essas situações poderiam ser evitadas, né, para essas outras 2 pessoas, mas elas, infelizmente, não sabiam que teria esse direito de ocupar ali as fileiras prioritárias. Professora, mas quando é voo internacional, isso também acontece ou não?
ou aí a atenção é diferente? Olha, eu já fiz alguns voos internacionais e eu já passei esses 9 meses estudando nos Estados Unidos e é totalmente diferente. É uma coisa que eles nem te questionam. Você chega, informa que tem uma deficiência e pronto. As poltronas, as primeiras fileiras ali, já ficam disponibilizadas automaticamente para essas pessoas que têm deficiência. A única vez que eu viajei, que eu fiz uma viagem internacional e tive problema, foi quando eu estava voltando para o Brasil e aí o voo foi operacionalizado por uma companhia aérea brasileira. Porque lá fora essas coisas não acontecem ou então acontecem numa proporção muito menor e na minha experiência pessoal nunca me aconteceu. A senhora comentou de uma agenda que a senhora teve em Brasília, né, com o ministro de Portos e Aeroportos para falar justamente sobre isso. Qual foi a reação do ministro e, na sua opinião, como é que está sendo o trabalho da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência atualmente? Olha, toda vez que eu conto algum desses perrengues, dessas situações de desrespeito que eu passo e que eu relato outras situações com outras pessoas com deficiência, as pessoas que não têm deficiência ficam chocadas. E o ministro ficou chocado, porque até então, na concepção dessas pessoas que não têm deficiência ou que não convivem com uma pessoa com deficiência, pensam que, mas a gente tem uma lei, então os problemas não acontecem. Mas da lei para aplicação dela, a gente infelizmente até hoje tem um abismo entre essas questões. Então, relatar tudo isso, trazer os dados, para apontar as dificuldades, é muito importante para o norteamento de políticas públicas, para efetivamente para os direitos das pessoas com deficiência serem cumpridos efetivamente. Então, eu conversei muito com o ministro, eu trouxe muitos desafios, mas trouxe também algumas propostas. Me coloquei ali à disposição para a gente trabalhar juntos, porque assim, só quem tem uma deficiência que sabe as dificuldades do dia a dia. E ter essas pessoas falando ou terem representantes com deficiência em todos os setores é muito importante por isso. Porque eu, enquanto cadeirante, sei o que eu passo, mas talvez eu não sei o que você, por exemplo, enquanto deficiente visual, enfim, totalmente cego ou com baixa visão, eu não sei o que essas pessoas passam, literalmente, porque eu enxergo, né? Mas eu não ando. Então, assim, são percepções diferentes. Então, cada vez mais que a gente tiver pessoas diversas ocupando os espaços, a gente tem uma discussão muito mais ampliada sobre essas questões. E a Secretaria Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência tem alguns representantes com deficiência. Então, isso já é um grande avanço. Como eu disse, os desafios são gigantescos, são crescentes, mas a gente está tendo aí pouco a pouco a ocupação dessas pessoas nesses lugares. E isso é muito importante, porque traz uma visão diferente, uma perspectiva diferente. E é disso que a gente precisa, né? Porque a nossa sociedade não é homogênea. Então, a ocupação nos espaços de poder também não tem que ser homogênea. Senão, a gente não tem ali... a gente não tem como representar uma sociedade heterogênea com uma ocupação homogênea, né? Então, a gente tem que lutar aí realmente para estar em todos os lugares. Inclusive a própria secretária nacional da pessoa com deficiência, né, como você colocou, é uma pessoa com deficiência também. Na sua opinião, o que precisa melhorar em relação à abertura maior do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Bom, o maior desafio que eu vejo, e aí eu posso até ampliar para todos os setores, é a questão do capacitismo. Porque, como você disse, né, mercado de trabalho. A gente tem a lei de acessibilidade, a lei de cotas,
mas a gente ainda tem enraizado a questão que pessoas com deficiência não são capazes de trabalhar. Pessoas com deficiência não são profissionais de excelência. E isso vem do olhar capacitista, né? E, infelizmente, esse preconceito ele está estruturado em nossa sociedade. Então, primeiro, o maior desafio em relação ao mercado de trabalho é essa visão reducionista da pessoa com deficiência enquanto profissional. Seguindo nessa linha que a senhora colocou, na sua opinião, o BPC para pessoa com deficiência, né, que o pessoal chamava de LOAS antigamente, benefício de prestação continuada, isso ele ainda é uma barreira a ser enfrentada pelo deficiente, porque já que muitos tem o BPC, prefere o BPC do que procurar um trabalho? Então, é uma discussão um pouco complexa, porque nós sabemos que para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, não basta somente ter lei de cotas, lei de acessibilidade. Existe todo um processo para você chegar, né, para você sair da sua casa, chegar no seu local de trabalho e sair do local de trabalho para chegar à sua casa. E a gente sabe que questões de mobilidade urbana ainda é uma questão que dificulta muito a nossa independência. Então, por conta disso, né, e aí a gente amplia a discussão, peraí, para eu chegar no mercado de trabalho, eu preciso de ter tido uma educação, mesmo que básica. E como é que eu chego na escola? As escolas são capazes de receber os alunos com deficiência, as escolas são capazes de receber e prover condições para esse aluno com deficiência se desenvolver. Então, é uma série de questões que não permeia somente no setor do mercado de trabalho. E é por isso que muitas vezes as pessoas com deficiência preferem receber o benefício, preferem receber o BPC, porque ela tem tantas barreiras para chegar no mercado de trabalho que ela prefere ter ali um respaldo financeiro do que realmente enfrentar essas barreiras. Talvez essa pessoa não tenha tido a oportunidade de ter uma educação, então ela prefere ficar ali e receber o benefício. Então, assim, é muito mais do que uma escolha. Às vezes é uma questão da pessoa não ter condições de enfrentar as lutas diárias para estar numa posição ativa de trabalho e até de ter uma condição melhor de vida. Esse ano é um ano eleitoral. A senhora acredita que teremos mais pessoas com deficiência sendo eleitas nos diversos estados do Brasil e, consequentemente, ocupando mais espaços como vereadora ou prefeitos, enfim, mostrando cada vez mais a capacidade da pessoa com deficiência no meio político? Olha, eu espero de coração que sim, porque nós precisamos cada vez mais de estar presente em todos os setores, inclusive no da política, porque embora nós, enquanto cidadãos, podemos prover meios, podemos participar civicamente da sociedade, a política é uma forma mais efetiva de trazer benefícios para a vida das pessoas. E de trazer esse benefício de forma ampliada, que nós, enquanto cidadãos, não temos essa capacidade. Então, sim, nós estamos em ano eleitoral e eu espero de coração de que tenhamos muitas candidaturas de pessoas com deficiências diversas e de que essas pessoas sejam eleitas, porque somente com esse olhar diferenciado das pessoas dos diferentes setores é que a gente consegue prover políticas públicas mais diversas, que contemplem realmente o retrato da sociedade. Ainda em cima disso, a senhora teme que pessoas possam fazer uso das questões de pessoas com deficiência somente para ganhar votos? A gente sempre vai ter isso na sociedade. E não é somente da pessoa com deficiência, mas a gente vê isso acontecendo com pessoas que burlam as cotas, por exemplo, de negros, indígenas, de pessoas de baixa renda. Então, eu acho que a gente não consegue evitar essas questões,
mas a gente tem que trabalhar com a educação, porque se a gente não conscientiza e não mostra realmente o porquê essas medidas são tão importantes, a gente continua tendo mais e mais esse tipo de situação. Então, assim, eu creio que é através mesmo da educação, do trabalho de formiguinha, que nós conseguimos minimizar essas questões. Mas que vai ter, eu acho que sempre terá. Professora e cientista, doutora Aline Castro, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a gentileza, a cordialidade da senhora, da sua assessoria de imprensa também, muito gentis aqui com o nosso programa. Gostaria que a senhora fizesse aí as suas considerações finais. Se quiser passar seus contatos também, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria muito agradecer a todos vocês da rádio que me convidaram, aos telespectadores. E eu gosto muito de uma frase que diz que, como as aves, as pessoas também são diferentes em seus voos, mas iguais na capacidade de voar. Então eu gostaria de terminar esse bate-papo com essa frase, porque é isso, né? É a diversidade das pessoas que torna a sociedade tão rica, tão bonita e com tanto potencial. Então nós temos que mudar, virar essa chave de enxergar a diversidade como uma coisa ruim, como um peso para aquela pessoa. Não. A deficiência faz parte de quem eu sou. Se eu não tivesse uma deficiência, eu não seria a Aline quem sou hoje. Então, assim, vamos ampliar nossa mente, vamos passar a enxergar as pessoas antes mesmo de enxergar a deficiência, porque é isso, né? Conviver em sociedade é conviver com a diversidade. E quem quiser me seguir, o meu Instagram é @AlineCastroMG. Vou ficar muito feliz com a presença de todo mundo lá e estou disposta, estou sempre aberta a conversas. Obrigada. Ok, conversamos com a doutora, professora, cientista, né, dos projetos Mais Que Rampa, Acessibilibar, enfim, diversos projetos, professora Aline Castro, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.